plenário do Senado Federal confirmou a indicação de Cássio Nunes Marques para a vaga de Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal. Ele começou falando de Deus, explicou as divergências do currículo na sabatina ontem. A CCJ foi aprovado na CCJ e depois no plenário. Voltou a dizer que a crítica ao currículo é fruto de uma incompreensão nas regras europeias que usam outras expressões para denominar os cursos de graduação. Senador Eduardo Girão entregou um boneco que representa um feto de 11 semanas para perguntar qual era a posição do desembargador sobre a legalização do aborto. E ele disse o seguinte: eu sou um defensor do direito à vida e tenho razões pessoais para isso. Se eventualmente for necessário, até o final eu exponho questões familiares, questões pessoais, experiências minhas vividas. Sobre a Lava Jato, prevista para terminar no ano que vem, o desembargador Cássio Nunes Marques evitou polemizar, mas defendeu eventuais correções. Se houver um determinado ato ou conduta, seja da autoridade policial, seja de algum membro do Ministério Público, ou seja de algum membro do Poder Judiciário, essas correções podem ser feitas. E quando indagado sobre a prisão após segunda instância, ele devolveu a bola para o Senado. O Congresso Nacional ele tem toda a competência e instrumentos para ouvir a sociedade, as instituições. Bom, já era esperado, Cláudio, Mariana? A gente falava sobre isso, a aprovação. Ele mandou bem, né? Eu achei que o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, cuja posse ainda está por ser definida e tal, ele, ontem, de uma maneira geral, ele mandou muito bem, demonstrou conhecimento jurídico substantivo, ele demonstrou também um certo cuidado político que ali nas respostas, e eu me refiro político no sentido de atender expectativas e também não frustrá-las e nem muito menos ofender alguns princípios. Ele não pôde, por exemplo, assumir compromissos sobre determinados temas, inclusive de comportamento, porque são questões que podem em relação às quais ele pode ter que assumir uma posição como magistrado. E, portanto, significaria isso pré-julgamento e tal. Eu achei que o saldo foi amplamente positivo e se confirmou mais uma vez o acerto, ou pelo menos acerto, não sei se é essa a expressão, mas se confirmou novamente a tradição da política brasileira, do Senado, nas indicações de ministro do Supremo Tribunal Federal. Eles têm ali, durante 2, 3 semanas, eles fazem uma visitação aos senadores, eles se apresentam, se colocam à disposição. Aí é que é realizada, pelo menos há a chance de ser realizada a verdadeira sabatina, Quando chega na sabatina oficial, que foi ontem, esses conceitos todos já estão bem definidos. O julgamento que cada senador tem do indicado já está absolutamente definido, Acaba sendo um ato formal necessário, previsto na Constituição, mas como aconteceu já de outras vezes, em todas as outras vezes anteriores, ele acabou muito bem aprovado. Aliás, a votação dele no Senado, por 57 votos favoráveis e apenas 10 contrários, mostra duas coisas, Primeiro, que o governo, aliás, ontem o governo também aprovou uma série de coisas, mais uma vez no Senado Federal, com votações bastante significativas e com mostrando também o tamanho da oposição, A oposição, de fato, aquela oposição que, como é próprio, de oposição, se colocar contra qualquer matéria de interesse do governo, que o governo defenda, como foi o caso da indicação do ministro, 10 votos apenas mostra o tamanho dessa oposição ao governo atual. Isso no âmbito do Senado Federal, Esses 57 votos são uma votação mais significativa, por exemplo, do que a de Alexandre de Moraes. Ele teve 55 votos favoráveis quando foi da vez dele. O ministro Luiz Edson Fachin foi aprovado com 52 votos. Os ministros Rosa Weber e Gilmar Mendes também foram aprovados com os mesmos votos de Cássio Nunes Marques, 57. A única votação assim, mais próxima foi a do ministro Dias Toffoli, que foi aprovada, a indicação dele foi aprovada por 58-9. Então foi um pouco melhor, mas foi
foi uma manifestação ali de força política do governo no Senado, mas também o ministro indicado ele não comprometeu a própria indicação. Acho que isso aqui é que resume, né? Ele só colaborou para melhorar, digamos assim, a expectativa de uma votação, de uma aprovação fácil, tanto na CCJ quanto no plenário do Senado. E fez isso muito bem, né, Cláudio? Falando muita coisa que muita gente queria ouvir. Por exemplo, que é um defensor do direito à vida, como a gente mostrou nesse trecho do áudio. Ele se mostrou um garantista, mas diz que o garantismo não é sinônimo de leniência na luta, no combate à corrupção. E também que ele não tem nada contra nenhuma operação, mas que o judiciário tem que promover os ajustes que se façam necessários. Então ele não bateu, também não precisou soprar, ele foi bem suave passou muito suavemente por essa sabatina. Ele tem uma história jurídica a ser respeitada, né? Um jurista consagrado, não tinha uma expressão nacional pela vaga que ocupava no Tribunal Federal, depois de exercer a advocacia. E foi muito bem na sabatina mesmo, né? Essa é a percepção geral, né? Não entrou em bolas divididas, mostrou serenidade, tranquilidade, é isso que a gente precisa esperar de um magistrado. Bom senso, né? Bom senso, né, Cláudio? Exatamente. Respeito à legislação, o que é fundamental. A sua atuação no Supremo Tribunal Federal tem tudo para ser um sucesso se ele colocar na cabeça que está lá para muito mais do que fazer uma interpretação da Constituição, seguir a lei e seguir as decisões do colegiado, aquelas decisões que já foram tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, né? A gente entende aí que tinha pegadinhas no caminho nessa sabatina dos senadores, ele soube desviar de todas e se souber também desviar das cascas de banana que aparecem lá no Supremo Tribunal Federal, tem tudo para consagrar a sua carreira na Suprema Corte, né? Tomara, né, Pedro, que o Senado não tenha viabilizado, né, a posse no Supremo de mais um ministro legislador, né? Opa. Tomara que seja exatamente isso que você falou, né, que o ministro zele pela Constituição e aplique a lei. É o que a gente espera, e não que ministros fiquem, né, fazendo interpretações criativas e com isso da Constituição e da lei, e com isso criando uma, entre aspas, uma nova legislação. Por que você deu risada aí quando eu falei casca de banana? Eu dei risada porque mandaram, claro, a internet é cheia de memes, e mandaram uma foto dizendo os preços das vacinas. Mas é diferente se você tomar no braço direito ou se você tomar no braço esquerdo.